E aí, pessoal, como é que estão as coisas por aí? Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô com muita saudade. Tava aqui pensando, que tal no final do vídeo vocês gravarem também um videozinho explicando tudo que vocês entenderam da história de hoje e pedir pro papai e mamãe me mandar. Eu vou adorar ver o rostinho de vocês, tá bom? E me conta, o que tá acontecendo por aí? Vocês estão se comportando, estão cuidando do que precisa cuidar, ajudando nas coisas da casa, lavando bem as mãos? Por aqui estamos fazendo tudo isso. E também estudando a Bíblia. Peguem a Bíblia de vocês. Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Abram aí comigo. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler juntos, vocês aí e eu aqui, cada um no seu cantinho, mas lendo juntos. Dos versículos 1 até o versículo 7. Acharam? Bem, vocês acharam aí o texto? Então vamos deixar a Bíblia aberta lá em Lucas 15, dos versículos 1 ao 7, porque eu vou contar a história que está exatamente aqui, tá bom? Nessa passagem. Abram a Bíblia de vocês aí, para vocês acompanharem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aprendendo sobre a Bíblia. Nos ajude a entender a mensagem de hoje, o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoe cada um que está vendo esta aula e que possamos juntos te louvar e te adorar sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vocês sabiam que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo falam muito sobre cordeirinhos, sobre ovelhas, falam muito sobre pastores de ovelhas, porque naquela época era muito comum ter criação de animais. E aí, por isso, se usava tanto esses exemplos, desses animais tão fofinhos e tão lindinhos. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Pastor de ovelhas. Também diz que ele é o nosso bom pastor e que está sempre cuidando da gente. E aí a gente vê várias passagens da Bíblia que falam disso, né? E o que é um pastor? O que o pastor da ovelha faz? Cuida das ovelhas. O que o nosso bom Deus faz? Cuida de nós. Por isso que chamamos o pastor da nossa igreja de pastor, porque ele cuida das ovelhinhas que somos nós. Agora que nós já sabemos tudo sobre ovelhas e pastores, vamos à história de hoje finalmente, né? Lá em Lucas, no capítulo 15, Jesus conta uma parábola. Vocês sabem o que é parábola? São histórias que são contadas para facilitar o entendimento. São exemplos. Lembra que eu falei que naquela época tinham muitas ovelhas, muitos pastores, que isso era comum? Então Jesus contou uma história que tem a ver com ovelhas e pastores para facilitar o entendimento das pessoas. Bem, vamos lá. Imagine só um pastor num campo com sol bem quente, cuidando de 100 ovelhinhas. E aí, essas 100 ovelhinhas lá e de repente começa a chegar a hora delas irem dormir, delas voltarem para o seu cantinho do curral para tirar aquele cochilinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99? Ué? Gente, são 100 ovelhas e só tem 99. Tá faltando uma. Cadê minha ovelha? Cadê a minha ovelha? Ai, meu Deus, vou ter que procurar a minha ovelha, ela se perdeu. E aí, vocês acham mesmo que ele ia procurar? Tinham 99 ovelhas salvas, uma só se perdeu. Ai, um trabalhão, né? Ah, não. Vocês acham que ele ia fazer isso? É claro que sim! Vamos procurar a ovelha perdida. Onde está a minha ovelha? Gente, não consigo achar minha ovelha.
Já sei, tive uma ideia. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Ovelha! Achei! Bem, gente, o que essa história conta? Essa parábola que Jesus falou, ele queria dizer que todas as ovelhas são importantes para o pastor. Não só as 99, mas todas elas são importantes. Assim, nós também somos importantes para o nosso pastor. Quem é o nosso pastor? É o Senhor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Lembra? Então, se todos nós somos importantes, às vezes a gente se perde no nosso pecado. E aí, quando estamos perdidos, o que o Senhor faz? Ele vai lá e nos busca de volta. Ele nos quer junto dele o tempo todo. O nosso Senhor nos ama tanto que o coração dele bate assim acelerado enquanto as ovelhas estão perdidas. E ele quer buscar essas ovelhas de volta. Porque toda ovelha é importante. Nós somos as ovelhas que ficamos perdidas no nosso pecado e o Senhor quer nos resgatar. E a única forma de sermos resgatados do nosso pecado, que deixa a gente assim perdido, é a salvação. Jesus, ele quer nos salvar. Basta que deixemos que ele entre em nosso coração. Ele está à porta do nosso coração batendo. Se nós abrirmos e ele entrar, ele vai estar conosco para sempre. E aí, aquele que estava perdida como a ovelhinha, será achada. E teremos a salvação para sempre. A salvação, depois que a gente tem, ninguém tira mais ela da gente. Porque o nosso pastor cuida de nós. Vou contar mais uma coisinha para vocês, mais uma curiosidade. Vocês sabiam que a ovelha só atende a voz do próprio pastor? Pode todo mundo chamar ao redor e a ovelha, tá nem aí. Mas quando o pastor chama, ela reconhece a voz e atende. Assim somos nós também, que temos que ouvir e atender a voz do nosso pastor, do nosso Senhor. E como que a gente pode fazer isso? A voz dele tá aqui, Tudo que ele quer falar conosco está escrito na Bíblia. Quando a gente lê, quando a gente entende, quando a gente ora, nós estamos aptos a ouvir a voz do nosso Mestre e atender. Lá em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos ao Senhor porque muito antes de nascermos, antes do mundo ser feito, ele já nos amava. E por isso que ele cuida de nós e nos busca quando estamos perdidos, porque ele nos amou primeiro. Agora, vamos brincar? Bem, detetives, agora vamos procurar a ovelha perdida? Me ajudem a encontrá-la. E aí, detetives, acharam as ovelhas? Bem, depois da gente se divertir, vim aqui falar uma coisa mais séria com vocês. A gente já viu que o Senhor é o nosso pastor, já vimos que somos ovelhas que pecamos e por isso nos perdemos. Mas vocês sabiam que Jesus também foi comparado com um cordeiro, com uma ovelha? Mas ele era um cordeiro sem pecado nenhum. Ele era perfeito e por isso ele veio aqui, morreu e ressuscitou por nós, para nos livrar de todo o pecado e nos achar e nos botar no caminho certo, que é a salvação. Bem, vamos orar? Então, agradecendo por esse Cordeiro perfeito que morreu para nos perdoar os pecados? Orem comigo.
Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor cuida de nós. Nós somos pecadores e perdidos, mas o Senhor nos ama tanto, mas tanto, que enviou aqui na terra o seu Filho, o Cordeiro perfeito, sem pecado algum, para morrer por nós, para nos perdoar os pecados e nos dar a salvação. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor, por no meio de tantas ovelhas o Senhor olhar para cada um de nós com amor e com cuidado. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Bem, vocês lembram que lá no iniciozinho ou na metade do vídeo eu falei que a ovelhinha só ouvia a voz do próprio pastor e que não ouvia as outras vozes? Quer dizer, ela até ouve, né? Mas ela não atende? Então, tem um vídeo muito legal no YouTube que mostra isso. Cliquem aqui do lado, ó, nesse linkzinho para assistir, tá bom? Um beijo, tchau!